Conjuração Baiana, também denominada como Revolta dos Alfaiates, uma vez que os seus líderes exerciam esse ofício, e recentemente também chamada de Revolta dos Búzios, foi um movimento de caráter emancipacionista ocorrido no ocaso do século XVIII, na então capitania na Bahia, no estado do Brasil. Diferentemente da Inconfidência Mineira de 1789, se reveste de caráter popular. Em Minas eram discutidos os ideais da Conjuração Mineira, enquanto isso na Bahia eram discutidos os mesmos ideais numa loja maçônica, os Cavaleiros da Luz, sediada nos arrabaldes da Barra. O fato de ter no francês Antoine René Larcher, seu fundador, e de o Porto de Salvador receber constantemente a visita de navios que descarregavam em segredo gazetas e livros provenientes do velho continente, acentuava entre os maçons o interesse pelos ideais da Revolução Francesa. Tal clima favorável às ideias libertárias, assim como a notícia da participação dos sans-culottes, nome que se dava durante a Revolução Francesa aos republicanos oriundos das chamadas populares. Na derrubada da monarquia, acabou por inspirar em Salvador outra conjuração, a dos alfaiates. Distintamente do que houve em Minas, na Bahia, levantaram-se representantes dos grupos mais humildes, soldados, mestres de escolas, assalariados, em grande maioria mulatos, gente desesperada contra a dominação portuguesa e a riqueza dos brasileiros. Seu ideal era a construção de uma sociedade igualitária e democrática, em que as diferenças de raça não estorvassem as oportunidades de emprego nem de mobilidade social. Tal como na França, reproduziu-se aqui também um profundo sentimento anticlerical. Os discípulos dos chamados francesismos não respeitavam os dias da festa religiosa, que exigiam jejum de carne, apedrejavam os nichos de imagens sacras nas esquinas das ruas, onde era hábito rezar o terço, atacavam publicamente os dogmas da igreja, afirmando que não havia juízo final, inferno ou céu. Conta um observador contemporâneo aos fatos que ele não hesitava em dizer, ainda, que as mulheres casadas não eram obrigadas à fidelidade conjugal, ou que Cristo Senhor nosso não estava real e perfeitamente nos sacramentos da Eucaristia, sim num pedaço de pão. Quanto à escravidão, os sediciosos baianos, diferentemente dos mineiros, não tinham dúvidas. Todos os negros e castanhos serão libertados para que não exista escravidão de tipo nenhum. Democrático, livre e independente. Deveria ser o governo, enquanto os membros do clero que pregavam contra a liberdade eram ameaçados. Concluía exclamando que a época feliz da nossa liberdade está prestes a chegar. Será o tempo em que serão irmãos, o tempo em que todos serão iguais. Um desses papéis, em forma de carta ao prior dos carmelistas descalços da Bahia, proclamavam o futuro geral e chefe da igreja baianense. Outro, dirigido ao próprio governador, informava-o de que, num plebiscito, durante o período de repressão, centenas de pessoas foram denunciadas. Militares, clérigos, funcionários públicos e pessoas de todas as classes sociais. Destas, 49 foram detidas, a maioria tendo procurado abjurar sua participação, buscando demonstrar inocência. Finalmente, no dia 8 de novembro de 1799, procedeu-se à execução dos condenados à pena capital por enforcamento, na seguinte ordem: soldado Luiz Dantas do Amorim Torres, aprendiz de alfaiate Manuel Faustino dos Santos Lira, soldado Luiz Gonzaga das Virgens e, por último, o mestre alfaiate João de Deus Nascimento. Quinto condenado à pena capital, o ourives Luiz Pires, fugitivo, jamais foi localizado. Pela sentença, todos tiveram seus nomes e memórias malditos até a terceira geração. Os despojos dos executados foram expostos da seguinte forma: a cabeça de Lucas Dantas ficou espetada no campo do dique de Desterro, a de Manuel Faustino no Cruzeiro de São Francisco, a de João de Deus na rua direita do palácio, e a cabeça e as mãos de Luiz Gonzaga ficaram pregadas na forca, levantadas na Praça da Piedade, então a principal da cidade. Esses despojos ficaram à vista para exemplo da população por 5 dias, tendo sido recolhidos dia 13, pela Santa Casa de Misericórdia.
instituição responsável pelos cemitérios à época do Brasil colônia, que o fez sepultar em lugar desconhecido. Os demais envolvidos foram condenados a penas de degredo, agravada com a determinação de ser sofrido na costa ocidental da África, fora dos domínios de Portugal, o que equivalia à morte. Cada um recebeu publicamente 500 chibatadas no pelourinho, à época do terreiro de Jesus, e foram depois conduzidos para assistir à execução dos sentenciados à pena capital. Então, há de se concluir que o movimento envolveu indivíduos de setores urbanos e marginalizados na produção de riqueza colonial, que se revoltaram contra o sistema que lhes impedia perspectivas de ascensão social. O seu descontamento voltava-se contra a elevada carga de impostos cobradas pela coroa portuguesa contra o sistema escravista colonial, o que tornava suas reivindicações particularmente perturbadoras para as elites. A revolta resultou em um dos projetos mais radicais do período colonial, propondo idealmente uma nova sociedade igualitária e democrática. Foi barbaramente punida pela coroa de Portugal. Esse movimento, entretanto, deixou profundas marcas na sociedade soteropolitana, a ponto tal que o movimento emancipacionista eclodiu novamente em 1821, culminando na Guerra pela Independência da Bahia, concretizada em 2 de julho de 1823, formando parte da nação que emanciparia a 7 de setembro do ano anterior, sob o Império de Dom Pedro.